Boa noite a todos. Boa noite. Hoje exatamente 8 de abril de 2025. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionário da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o Augusto vir fazer a nossa prece. Logo depois a nossa irmã Claudinha irá fazer a recapitulação. Lembrando que nós estamos no capítulo 15, titulado Fracasso. Vamos conhecer esse fracasso. Você ora para a gente, Augusto? Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando, Mestre, através desta obra, os ensinamentos necessários para a nossa caminhada. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e que possamos, Mestre, todos aqui presentes, intuídos por Ti e pela espiritualidade amiga, internalizarmos esses ensinamentos que obteremos hoje. Como é bom, Mestre amigo Jesus, estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom sentir o Teu abraço, o Teu amor, o Teu cuidado por cada um aqui presente. E nessa gratidão que temos por Ti, por esse cuidado e esse amor, aqui estamos, Mestre, nos esforçando, buscando compreender, entender e internalizar esses ensinamentos para aplicá-los no nosso dia a dia. E assim, com toda certeza, estaremos caminhando para Ti. Obrigado por mais esse estudo, por mais essa terça que nos reunimos em Teu nome, e que Tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E aí, Claudinha, filha da Maroca, conta pra gente. Então, como você falou, como nosso irmão Conceição falou, nós estamos no capítulo 15, chamado Fracasso. Bom, a gente retorna ao momento em que os trabalhadores do bem, tem André, está junto com Apuleio, e ele fala de mais dois companheiros de trabalho que chegam lá na casa, na residência em questão, que eles vão começar a acompanhar o trabalho. Quando eles encontram as três entidades desencarnadas, né? E eles assistem uma conversa entre eles, entre essas três entidades. E elas questionam, os três, por que da resistência, né? Eles chamam o feto de um intruso. E eles ficam questionando por que da resistência dessa gravidez, que já deveria chegado a termo. Né? E ele diz, um deles diz que isso deveria estar acontecendo porque mãos de anjo, né, estariam atuando naquela casa, né? E que colocando o trabalho deles, né, estariam trabalhando por trás, né, para poder ajudar. E ele diz que Cesarina, que é a mãe que a gente está acompanhando, ela já pertence a eles 90%. Né? E que ela atende aos propósitos deles e que um filho nessa situação, nesse momento, atrapalharia os planos dele. Que ela está a serviço deles. Né? E a serviço, Claudinha, nos vícios, né? Exato. Nos vícios. E que o trabalho de alijar esse feto, né, de pôr fim a essa gravidez, já durava 6 meses que eles estavam ali. E eles afirmam também, durante esse tempo, que eles têm influenciado, né, para afastar esse feto, esse processo de formação, e que não levaria muito tempo para que eles conseguissem, né, e que isso, inclusive, poderia acontecer naquela noite que eles estavam ali. E eles faziam isso porque eles dizem que esse filho roubaria a Cesarina deles, que é uma companheira, eles têm como uma companheira, né, dos vícios, do que ele se propõe a fazer, e que eles dizem que, a despeito de mãos de anjo estarem atuando, né, eles têm as mãos de demônio também. E que se eles já venceram 2 vezes, por que eles não venceriam novamente com o 3º aborto? E André, ele assistindo aquele, ele faz uma observação que ele tenta fazer uma comparação com a experiência anterior, que foi o processo de reencarnação de Segismundo. Ele foi tão diferente, a Câmara que preparou,
né, a reencarnação, Segimundo, e ele disse que nessa não se via uma visitação espiritual superior, havia um ambiente desguarnecido de defesas magnéticas, né? Era totalmente diferente daquilo que ele tinha experienciado anteriormente. E nesse momento o Apuleio diz que nem sempre o processo de formação fetal acontece em harmonia, em equilíbrio, e que muitos acontecem em meio a tormentos de ódio, de rancor, e que destroem os melhores sentimentos de cooperação que possam estar ali tentando ajudar o processo, né? E o André relembra que na residência de Adelino e de Raquel, se haviam as excursões espirituais, os amigos estavam ali visitando, fortalecendo, vibrando, né? E aí ele pergunta se Cesarina não dispunha de amigos que pudessem fazer na esfera espiritual, né, que pudessem atuar, como aconteceu no caso de Adelino e Raquel. E a Apuleio responde que todos nós sempre temos bons amigos, né, na esfera superior, mas Cesarina, ela os afastava pelo comportamento que ela tinha, pelas associações que ela tinha com esses irmãos, e isso comprometia todo o processo. E aí André se lembra e disse, poxa, mas e os pais dela? Né? Não conseguem ajudar nisso tudo? E aí Apuleio conta que o pai dela, muito amoroso, tinha um sofrimento muito grande, né, com a conduta que fala que era leviana, que era grosseira, né? Após ter padecido muito, assistindo o sofrimento da filha nessas associações, os superiores da colônia espiritual onde ele se encontra acharam por bem submeterem o pai dela a um tratamento para um esquecimento, até ele chegasse num momento em que ele tivesse equilíbrio, né, e que ele pudesse se recuperar e aí no futuro conseguir se reaproximar dela novamente, né? E André fica surpreso com essa informação. Então, havia recursos no plano espiritual para a aplicação do esquecimento no mundo das almas. E essa resposta Apuleio nos traz no estudo de hoje. Legal, né? Quanto material. Obrigada, Claudinha. Temos aqui o nosso querido Paulo, que vai dar a sua voz ao Apuleio, né? Apuleio, então, sorriu, bondoso, e falou. Não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não pode perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se dispõe a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio dos nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós, o esquecimento passageiro. Então vamos ticar essa fala do nosso Apuleio, que é muito interessante. Então ele disse, o assunto era novo para mim, havia então recursos para a aplicação do esquecimento do mundo das almas, porque lembra que ele vai aplicar aqui, né? Isso, Claudinha? Ele vai aplicar em quem? No pai da Cesarina, que está onde? E ele está super feliz com o que está acontecendo com a Cesarina. Está sofrendo o quê? Muito. Então vai haver essa intervenção para que possa apagar. E aí ele diz, olha, eu estou me deparando com isso pela primeira vez, eu não sabia que existia isso. Apuleio sorriu bondoso e falou, frente a essa pergunta de André Luiz, né? Disse, olha, o assunto havia então recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Tinha esse recurso? E Apuleio respondeu, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Então, a gente para pensar, o pai tem um amor puro? Tem, né? Agora, a dureza e a ingratidão da filha existe? Está fazendo mal a ela? A dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro.
por isso o esquecimento. Ele está sofrendo. Então os espíritos nobres, eles respeitam o livre-arbítrio do outro. E o livre-arbítrio da Cesarina é continuar nos vícios, infelizmente. Se ela se associou a esses irmãos, ela se associou. Ela não está sendo obrigada a fazer o que não quer. Houve uma sociedade. E agora, cada vez mais, essa associação, essa sociedade está ficando cada vez tão próximo, que hoje ela é praticamente eles. Eles estão nela 90%, ou seja, ela consegue captar os desejos e as vontades deles 90%. Então ela vive a vida deles, mas que de certa forma lhe compraz. Entende a necessidade de uma intervenção espiritual religiosa? Imagina se essa Cesarina tivesse o conhecimento de uma religião, de uma doutrina, começasse a frequentar, começasse a se esforçar, essa porcentagem ia diminuindo, então é por isso que esses irmãos se incomodam tanto com as atividades religiosas, principalmente aquela atividade que está fazendo com que eles deixem de ter ação sobre aquela criatura. Por isso uma ação ferrenha realmente sobre. Então ele diz assim: quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, quem é essa alma que está sendo impermeável à influência dos espíritos superiores? Cesarina. Então ele diz: quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas. A gente acabou de estudar o livro dos Espíritos. Então o Espírito Superior não vai se impor a ninguém. Eles respeitam a nossa escolha. Mas isso quer dizer que você está perdido? Não, quer dizer que você vai sentir dor. Se você não conseguiu aprender pela inspiração dos espíritos nobres, o recurso dor vai nos trazer de volta ao seio divino. Então, ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração. Então, por mais que eles amem muito, lembra aqui, vamos pegar novamente a reencarnação de Segismundo aqui. Quem é o mentor espiritual de Segismundo na reencarnação? Herculano. Herculano ama Segismundo? Ama Segismundo. Se Segismundo começar a tomar um percurso estranho, ele não mais ouvir a inspiração do Herculano, o que o Herculano vai fazer? Vai se afastar, apesar de todo o amor, carinho e amizade que existem entre eles. Entende? Então a gente tem que aprender a respeitar a escolha do outro. Até que se então encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no no conhecimento das leis de Deus, até que eles retornem novamente para as leis divinas e se disponham a segui-las. A seguir quem? As leis divinas, em nossa companhia. Então, porque se nós estamos convidando o outro a amar, a se libertar dos vícios e buscar lições do céu, isso não pode ser uma imposição. Vem cá, chega, para. A partir de hoje tu vai seguir Jesus, menina. O que é isso? Faz lógica isso? Eu estou te obrigando, vai e pronto. Não dá para ser assim. Porque é uma conquista individual, intransferível, e isso só vai acontecer quando a pessoa decidir. E decidir não é estar dentro do centro espírita apenas. Dentro do centro espírita nós vamos ter o quê? Informações. Decidir é conhecer. E conhecer é o quê? Viver. Então ele diz assim: no conhecimento das leis de Deus, e se disponham, tá vendo? Eu tenho que me dispor a segui-las, as leis de Deus, na companhia dos espíritos superiores. Quando somos fracos, porém,
embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com um tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. E ele está falando em nós, mas você sabe que ele está se referindo ao pai da Cesarina. Então, aquilo que ele diz, somos fracos, porque isso, olha, o anjo da guarda, o guia espiritual, olha, eu amo a Conceição muito, tenho todo o carinho, mas eu tenho que respeitar. Então, eu continuo o meu trabalho e espero um tempo agir sobre a Conceição. Esse seria o... Mas quando a pessoa é fraca, que ela não consegue lidar com isso, tamanho o amor, ela está sofrendo tanto, aquilo está tirando ela totalmente do eixo. Por isso que ele diz, quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, como é que você vai dizer para o pai da Cesarina? Deixa a Cesarina. Cuide da sua vida, não há o que fazer. Respeite o livre-arbítrio dela. Porém, entretanto, ele não queria, né? Com certeza afastasse da filha. Ele não quer. A intervenção veio E é isso que eu estou trazendo para vocês. Pensa num filho teu que está se acabando. Pensa tu largar tudo. Já fez tudo e dizer assim, olha, infelizmente ele vai ter que cair no precipício. E você vai ter que se afastar disso. Obviamente que terá pessoas que terá maturidade, coragem para fazer isso. Mas aqui, nesse caso, esse pai não tem essa força. Não está conseguindo. Mas é um homem nobre. O sentimento é nobre. Por isso a intervenção. Para o bem de quem? Dele. E não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos. Se merecemos. Então, essa intervenção do esquecimento é se você tiver mérito para isso. Por que isso? Porque muitas vezes esse processo de dor para os pais se torna uma expiação. Você está vivendo tudo isso porque você não fez o trabalho que lhe competia como pai e como mãe. Então você faz parte do processo, porque a expiação, muitas vezes ela começa, não é só na terra não, é no mundo espiritual também. E ver teu filho, tua filha nessa situação dolorosa, muitas vezes se torna um processo de expiação porque você negligenciou a educação desse ser. Por isso é que ele colocou aqui que no caso dele, ele não negligenciou, ele deve ter feito tudo certinho. É que o espírito realmente é vicioso. Por isso é que ele tem o merecimento de não permanecer sofrendo nisso. E aí vem o esquecimento. Se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com um tratamento magnético que opera em nós o esquecimento, o quê? Passageiro. Ou seja, enquanto a Cesarina estiver nessa situação, o pai não vai lembrar de nada. Quando tudo isso passar, aciona novamente para ele poder lidar com essa situação, já numa situação melhor. Entendeu? Entendemos isso? Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, estava fazendo uma maquiagem, arrumando o cabelo, né? Se preparando toda para o forró-bodó, né? Os cooperadores de Apuleio se aproximavam. É interessante que ele colocou a complicados arranjos de apresentação, porque, meu amigo, às vezes, né, vou te contar, né? Os cooperadores de Apuleio se aproximavam, saudando-nos atenciosos. Disse um deles ao chefe: infelizmente, a situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores.
unindo-se voluntariamente e indicou as entidades viciosas que a cercavam. a estes adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos. Tá vendo? É aquilo que a gente fala, não é só para relaxar, não é só um finalzinho de semana, aparentemente inofensivo, mas é ofensivo sim. Sempre. De que tem feito consumo sistemático, aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas no plano mental. Vemos que a posição de Volpini é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. E é o primeiro aborto dela? E hoje essa história da cesarina está mais presente do que nós possamos imaginar. Então nós vivemos períodos em que a mulher ela tinha um respeito muito maior pelo corpo. Então, por mais que a gente dizia, era uma educação hipócrita, era feio, porque a mulher tem direito, a gente diz assim, a mulher tem direito o quê? De errar tanto quanto o homem? De beber tanto quanto o homem? De fumar tanto quanto o homem? Eu me recordo da minha infância, a mamãe nos falava, era ridículo ver uma mulher com uma bebida nas mãos. Cigarro, né? Mamãe viveu isso, então era horrível, porque isso cabia muito às mulheres de má vida, né? As mulheres de má vida sentavam-se à mesa para beber com seus clientes. Mas uma mulher requintada, uma mulher nobre, ela tinha uma posição. Então hoje, em nome de uma tal liberdade, infelizmente virou a libertinagem, e ao invés de eu usar a liberdade para escolher o que é melhor para eu como ser humano, que estou vivendo uma experiência no corpo feminino, eu comecei a querer copiar o que os homens faziam, que já era errado. Então, hoje no ano que nós estamos, 2025, as mulheres, as mais jovens, principalmente hoje a juventude, que banalizou o sexo. Hoje o sexo é totalmente banalizado, não há o mínimo respeito. Se arruma parceiro através de rede social, marca-se orgias por determinadas redes. Como é que é o nome? Tem um aí? Raves. Essas redes sociais, Raves. Não, essas redes, tem grupos são redes, né? Que você ali faz o encontro. Então, hoje, a gente olhando a cesarina, nós temos hoje um alto número de pessoas fazendo tal qual a cesarina, né? Bebidas, sexo, sem absolutamente nenhum respeito com o altar que é o nosso corpo físico. A nossa colega está trazendo que ela estava numa determinada lanchonete e um grupo de 3 jovens, ainda estudantes de uma determinada escola, fardadas, estavam fardadas, comprando bebidas e bebidas pesadas, né? Então existe uma lei que não se pode vender bebidas para jovens, mas infelizmente não se cumpre, né? Então hoje nós temos a ausência materna do lar, a ausência paterna. Normalmente quem está ali é um cuidador, uma cuidadora, né? Alguém que você terceirizou para cuidar dos teus filhos, cuidar entre aspas. Então ele acaba tendo uma liberdade muito maior. Então hoje a prostituição, o uso alcoólico, a falta de respeito, ela é muito maior e muito comum, infelizmente. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncios e observou em seguida. Ou seja, o aborto vai acontecer? A criatura está grávida, está fazendo sexo mais do que se deveria e com pessoas diferentes, sem absolutamente, está usando álcool, né? Então, o corpinho que está em formação não aguenta, não tem como. Vamos lá.
Já sei o que se projeta para esta noite. Considerou o interlocutor. Sim, apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir uma nova investida. A nova saída, a nova festa, novo desequilíbrio sexual. A gente sempre fala, gente, sexo é um departamento que precisa e deve ser respeitado. Sexo não é brincadeira, é patrimônio divino com um destino, uma função: procriar. Então, quando nós abusamos dessa área, que há um envolvimento com parceiro e parceira, nós nos comprometemos. Então, nós precisamos aprender a respeitar o outro e a respeitar a si próprio. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Então, olha, vamos lá, André Luiz na condição de médico. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Conseguiam ver eles? E olha que André Luiz não é um espírito superior. Já é um estudante que está ali aprendendo, mas nem André Luiz ele consegue ver. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas, né? Então, 40 minutos puxando o cabelo, 50 minutos fazendo a maquiagem no rosto, né? Demasiadamente vaidosas e inscientes, ou seja, ignorantes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada. Então, sabe Deus que pano ela colocava para apertar, que cinta ela colocava, para que não enxergassem que ela era uma mulher que estava grávida, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel, que era o de Segismundo. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, né, essas de violeta, revelando dilacerações já na forminha. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico. Gente, imagina, ele está ali mergulhadinho, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, por esses vibriões, gente, provocando-me terrível impressão. As nossas atitudes, porque nós somos co-criadores, nós também criamos através do nosso comportamento e do nosso psiquismo. E esses seres, esses embriões, né, essas criaturinhas, são criações nossas, na nossa condição de co-criador. E que estão ali no nosso corpo. A gente começou a nível missionário falando desses vibriões, lembra? Lá no iniciozinho da reunião mediúnica que eles estavam treinando, então tinha aquele desequilibrado sexual, ele tinha vários vibriões ali na zona genésica dele. Aquela criatura que comia demais, ela tinha também, e tinha um outro também, o do álcool, né, se não me falha a memória, né? Esses vibriões, e são esses vibriões que adoecem o nosso corpo perispiritual e que adoecem o nosso corpo físico, que é resultado da nossa criação, que é resultado das nossas atitudes, da nossa mente. O pensamento é uma elaboração da mente. A mente é como se fosse o ser. A mente é como se fosse o certificado de quem você é. Então aqui nós estamos falando da cesarina, eu estou falando de uma mente enfermiça, uma mente viciada, entende? E essa mente viciada, ela vai gerar pensamentos adoecidos, atitudes adoecidas, que vai destruindo o seu corpo. Vamos lá então.
Percebi então pela intensa anormalidade dos órgãos geradores que o aborto não poderia demorar-se. Apulei-o igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava a forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Ele já usa o termo feto, né? Isso que a gente diz, sabe? Quando a gente diz assim, só hoje, pode ser a última oportunidade. Então, se essa noite, se ela não saísse, Volpini talvez poderia continuar. Né? É isso que a gente tem que entender. Não é só hoje. Esse só hoje pode ser a perda total. Só mais uma vez. É a despedida, né? Acusava forte preocupação. Então ele diz assim, depois de pensar alguns momentos, salientou. Tentarei o derradeiro recurso. Vamos ver qual é esse derradeiro recurso. Apulei dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. Disse-me ele, indicando essa senhora idosa. Então vamos lá. Apulei dirigiu-me ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa. E sabe o que aconteceu? Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Percebemos aí a necessidade. Eu acho que esse capítulo, ele nos fala em particular dos vícios. Não existe um vício pequeno, um vício... Não, todo vício é um vício. E ele fala ele fala da bebida, ele fala do cigarro, ele fala dessas saídas, né? Ele fala do sexo, ele fala dessa vaidade, né? Do tempo que ela passou ali, escondendo a própria barriga. A gente percebe que além dela estar perdendo a reencarnação, ela está arrumando um processo de débito muito grande na vida dela, né? E a gente precisa fazer essa autorreflexão, né? O que temos feito de nossa vida? O que me escraviza? Se algo me escraviza, isso é um vício que eu preciso me libertar. Então eu tenho que ter, enquanto o processo de evolução, gente, ele tem etapas. Ele tem etapas. E os primeiros, assim, se refere ao respeito ao próprio corpo. Então vamos pegar Paulo, o apóstolo Paulo. Por que Paulo, em uma encarnação, resolveu muita coisa? Sabe por quê? Sabe por que Jesus foi lá e pegou Paulo? Esse é um vaso escolhido por mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque Paulo já tinha passado essas etapas primárias. Paulo não tinha problema com alimentação. Paulo não tinha problema com nenhum tipo químico. Paulo não tinha problema na área sexual. Essas pedras primárias ele já tinha suprido. Ou seja, ele estava pronto para a principal. Então nós não vamos conseguir chegar nessa parte moral se a gente não conseguir se libertar dessas primárias. Se eu tenho um desequilíbrio na área sexual, eu não vou dar passo à frente. Eu tenho que resolver isso aqui. É voltado ainda ao movimento extremamente primitivo. Como diz o nosso Chico, quando fala da química, a felicidade química. Se eu ainda consigo sentir felicidade na química, eu ainda estou muito longe de sentir a felicidade que o Cristo nos convida. É para relaxar, é para eu ficar alegre. É felicidade química. Eu preciso me libertar disso aqui para eu poder entrar num novo ciclo. Que aí entra a parte moral. Então, quando eu me liberto dessa parte dos vícios químicos, dos vícios alimentares, do vício sexual, do vício do poder, do vício da sexualidade, né? Eu falo muito isso. Gente, quando a gente está, nós mulheres, vou falar com nós mulheres, quando a gente está se arrumando, que a gente se olha no espelho, o que vai na nossa mente?
A gente precisa fazer essa autoavaliação para saber o que eu estou cultuando dentro de mim. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ser honesta comigo. Eu preciso olhar para o espelho e dizer, por que eu me vesti desse jeito? Qual é o meu propósito? Porque nessa pergunta eu posso descobrir a vaidade, o orgulho e a sensualidade. Eu preciso fazer isso. Isso é autoconhecimento. Então, a todo momento, eu tenho que estar me indagando. Eu estou fazendo isso por quê? Eu vesti isso por quê? Eu escolhi esse perfume por quê? Eu vou a tal encontro por quê? Então, tudo isso é um processo de autoavaliação. Foi bom, gente? Ótimo. Vocês querem acrescentar alguma coisa no nosso estudo ou alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Na hora que ela está escondendo ali a barriga para sair, né? Aperta. Ela não está com quantos meses? 3 meses? Não, ela já está mais, né? Já está com 7 meses? 6 meses. Já começa... E a gente existem mulheres, principalmente lá nos séculos passados, que escondiam até o último momento. Muitas mulheres, né, se apertavam, se machucavam, né? Era bem complicado. E a gente sabe, gente, que a vida intrauterina, ela não é algo isolado. A relação mãe e filho é algo que vai ficar nesse ser para toda a encarnação dele. Nossa Cecília está aqui falando, cochichando baixinho comigo. Eu vou compartilhar com os irmãos que também irão ouvir. Mas é interessante, quem assistiu o Evangelho domingo conseguiu encaixar muito bem os estudos de hoje. Quando né? ela falou no domingo que incentivou muito que todos procurassem se conhecer, levando aquele célebre provérbio, conhece-te a ti mesmo, se encaixa perfeitamente com essas orientações de agora, né, não? E é algo que a gente tem que fazer constantemente, como diz Santo Agostinho já diz, faça, né, como eu fazia. A gente tem que passar limpo tudo aquilo que vivemos ao decorrer do dia, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Imagina se essa Cesarina tivesse o conhecimento de uma religião, de uma doutrina, começasse a frequentar, começasse a se esforçar, essa porcentagem ia diminuindo. Então é por isso que esses irmãos se incomodam tanto com as atividades religiosas. Principalmente aquela atividade que está fazendo com que eles deixem de ter ação sobre aquela criatura. Então o espírito superior não vai se impor a ninguém. Eles respeitam a nossa escolha. Mas isso quer dizer que você está perdido? Não, quer dizer que você vai sentir dor. Se você não conseguiu aprender pela inspiração dos espíritos nobres, o recurso dor vai nos trazer de volta ao seio divino. E decidir não é estar dentro do centro espírita apenas. Dentro do centro espírita nós vamos ter o quê? Informações. Decidir é conhecer. E conhecer é o quê? Viver.
pensamento é uma elaboração da mente. A mente é como se fosse o ser. A mente é como se fosse o certificado de quem você é. Uma mente enfermiça, uma mente viciada. E essa mente viciada, ela vai gerar pensamentos adoecidos, atitudes adoecidas, que vai destruindo o seu corpo. E a gente precisa fazer essa autorreflexão, né? O que temos feito de nossa vida? O que me escraviza? Se algo me escraviza, isso é um vício que eu preciso me libertar. Então nós não vamos conseguir chegar nessa parte moral se a gente não conseguir se libertar dessas primárias. Se eu tenho um desequilíbrio na área sexual, eu não vou dar passo à frente. Eu tenho que resolver isso aqui, que é voltado ainda a um movimento extremamente primitivo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Então vamos envolver a nossa querida Cecília para fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, não tem palavras que possam expressar o nosso agradecimento por esses momentos importantes onde a revelação dos vossos ensinos tem se traduzido para nós de uma forma inteligível, tocando nossos corações, tocando as nossas sensibilidades. Mestre querido, agradecemos esta oportunidade maravilhosa e vos pedimos que seja internalizado em nossos corações para uma vivência maior todos os ensinos aqui ministrados. Muito obrigado e que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.